glória em glória eu vou avançando. Se você espera de um Deus pouco, se você crê num Deus pequeno, Deus será pequeno na tua vida. Mas se você crê no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, Deus fará o impossível na tua vida. Bom dia, querido, eu sou o apóstolo Judson Bragança e é uma alegria estar contigo mais uma vez com o programa Reinando em Cristo. Nós estamos debaixo de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Deus tem visitado poderosamente a nossa igreja e as mensagens que você ouvirá a partir de hoje serão mensagens que transformarão a tua vida. Esteja aberto ao agir sobrenatural de Deus, porque você será visitado pela glória de Deus. Ouça essa mensagem. Tenha a sua vida impactada. Marcos, capítulo 9, verso 14. Diz a palavra do Senhor: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutieis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, ri-lhe os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Fale para a pessoa que está ao teu lado: esta casta não pode sair a não ser por meio de oração e jejum. Amém, querido? Meus irmãos, nós vemos aqui uma história bastante interessante acerca de Jesus. Um homem traz para os discípulos de Jesus um jovem mudo, surdo, um jovem que tinha convulsões, um jovem que era lançado no fogo, um jovem que era lançado na água, o jovem possesso por demônios. E o pai, a família, todos os envolvidos ali sofriam bastante por causa do problema daquele jovem. A família tinha um problema. O jovem era possesso, o jovem era endemoniado, habitava naqueles jovens espíritos imundos. E os discípulos de Jesus tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Tentaram libertar o jovem e não conseguiram. Tentaram curar aquele jovem e não conseguiram. E houve uma discussão entre os fariseus e a multidão. Quando Jesus desce do monte, Jesus estava à noite no monte, Jesus estava orando, teve uma experiência transcendental, uma experiência maravilhosa, mas ele desce. E quando ele desce do monte, ele encontra as pessoas discutindo.
olha, não consegui expulsar e tal, discutindo. E uma coisa que eu quero que você entenda: muitas pessoas estão sofrendo hoje, muitas famílias, querido, estão debaixo de um manto de sofrimento. Sofrem na vida financeira, sofrem na enfermidade, espírito de enfermidade tomando posse, sofrem com a casa destruída, a família destruída, o casamento destruído. Mas em vez de procurarem Jesus, ou procuram Jesus em alguns lugares, vão até algumas pessoas, procuram ajuda, mas não conseguem, porque em muitos lugares não há a manifestação do poder de Deus, não há a manifestação da glória de Deus. Infelizmente, tem alguns lugares que você entra para procurar uma bênção, tem lugares que você entra para procurar uma resposta, e você sai pior do que você entrou. Tem gente discutindo sobre que tipo de demônio, que tipo de enfermidade, se a teologia diz isso, se a teologia diz aquilo, ou se está certo raspar a cabeça, está certo fazer jejum, está certo isso, está certo aquilo, mas não tem graça, não tem poder, não tem unção, não há milagre, não há maravilha. E o que se importa hoje, meus irmãos, é que a graça, o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas. O que nós precisamos é de uma ação sobrenatural do Espírito de Deus nesses dias. As pessoas não querem saber o que diz a teologia, as pessoas não querem saber o que diz os mestres, os doutores, mas o que o povo precisa é que a graça de Deus se manifeste na vida deles. Precisa que o problema seja resolvido. E os discípulos de Jesus, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios. Os discípulos de Jesus já tinham visto como Jesus operava e curava. Jesus já tinha dado autoridade aos discípulos para que eles fossem e expulsassem os demônios e curassem, mas eles não conseguiram. Você já tentou ajudar alguém e não conseguiu? Você já orou, meus irmãos, por um problema, uma pessoa com necessidade, nada aconteceu, não houve transformação alguma, não houve mudança alguma? Quantas vezes nós tentamos fazer a obra de Deus, fazer coisas para Deus, mas o nosso trabalho, ele é inócuo, inútil, não está funcionando. Meu Deus, por quê? Por quê? Os discípulos de Jesus estavam nessa crise, e Jesus, ele lista aqui algumas razões pelas quais o milagre não aconteceu. Eu quero ministrar a sua vida sobre isso, algumas razões pelas quais o milagre não aconteceu. Primeiro, Jesus fala para eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? Quero te perguntar, meu irmão, até quando você vai sofrer? Até quando você aceitará a obra do diabo na tua vida? Até quando você aceitará a obra do diabo na tua casa? Até quando você viverá debaixo de um manto de miséria, debaixo de um manto de falta, de necessidade, e você acha normal? Até quando, querido? Jesus fala: até quando eu estarei convosco? Até quando vocês sofrerão? E ele pergunta para o pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Pergunta para o teu irmão aí: há quanto tempo isso acontece? Eu quero te perguntar: há quanto tempo você está sofrendo? Há quanto tempo você tenta mudar de vida e não consegue? Há quanto tempo você tenta ser feliz e não consegue? Há quanto tempo você tem buscado e você não encontra? Bate numa porta, bate na outra, vai de um lugar para o outro e não consegue. Eu creio que este homem, ele deve ter levado o seu filho nos médicos, ele deve ter levado o seu filho nos curandeiros, remédio, todas as coisas. Ele disse: Senhor, desde criança, desde a infância, eu tenho sofrido. Muitas vezes ele é lançado na água, ele é lançado no fogo, ele tem convulsões, ele baba. Eu sofro há muito tempo. Olhe para mim, você não pode achar o sofrimento algo normal e algo natural. Deus não te criou para sofrer.
Deus não te criou para ter falta, Deus não te criou para ter necessidade. Se Deus te criasse para que você sofresse, eu vou criar você, meu filho, para sofrer, já vou te colocar direto no inferno, sem curva, vá para o inferno que lá você vai sofrer. Mas Deus, quando criou o homem, Deus colocou o homem no paraíso, Deus colocou o homem no jardim, todas as coisas foram criadas para nós, e Deus se alegra com a nossa alegria, amém? Deus se alegra, querido, com a tua prosperidade, Deus se alegra com a bênção na tua vida, Deus se alegra quando o teu casamento é abençoado, Deus te criou para ser feliz, amém? Pastor, o senhor está dizendo que eu não vou passar problema, que eu não vou passar luta, que eu não vou passar dificuldade? Não. Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e como Ele venceu o mundo, nós venceremos também. Nós vamos passar lutas, nós vamos passar provações, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Sacode esta pessoa que está do teu lado e diga para ela: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você está passando um problema, seu filho está lá, jogado no fogo, jogado na água, possesso, nas drogas, e você, né? É assim que Deus quer, Deus me criou para sofrer, não adianta eu lutar, porque essa é a vontade de Deus. Seu casamento, aquela luta, aquela aflição, né? Fazer o quê? Vou divorciar. Porque Deus quer que eu sofra. Você está ali na luta, nada vai para frente. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Não, meu irmão, Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância, amém? Vida em abundância. Deus veio para te dar o melhor, e nós precisamos receber o melhor de Deus. Então a primeira coisa, por que eu não vivo o milagre? Porque você aceita o pior. Porque você, querido, recebe o pior. Você convive com o pior e acha que aquilo é natural, que aquilo é de Deus na tua vida. Você tem que chegar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser abençoado, eu não aceito mais a obra do diabo na minha vida, eu não aceito mais a obra do diabo no meu filho, eu não aceito mais a obra do diabo no meu casamento, mas eu quero a tua bênção sobre a minha vida. Quantos neste lugar, querido, são inconformados e querem a bênção do Senhor sobre a tua vida? Você quer o milagre de Deus sobre a sua vida? Por que aquele homem foi buscar a Jesus? Porque ele tinha ouvido falar de Jesus, ele sabia dos milagres que Jesus operava. Ele disse: eu vou lá, eu vou buscar Jesus. Chegou, Jesus não estava, estavam os discípulos. O discípulo não estava dando certo. Ele falou: vou esperar o mestre descer, mas eu só saio daqui com a minha bênção. Sacode o teu irmão e fala para ele: eu só saio daqui com a minha bênção. Olhe para mim, querido. A partir de hoje, você só sofre, só vive debaixo de um manto de sofrimento, se você quiser. Se você quiser. Mas hoje, Deus vai colocar uma chave na tua mão, que vai abrir todas as portas para você. Todas as portas para você. Todas as portas para você. Deus vai colocar uma chave na tua mão, que vai abrir todas as portas para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Então aplauda Jesus e glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Não se conforme com o sofrimento. Não se conforme, não aceite obra do diabo. Segunda coisa, porque o milagre não acontece, irmãos, por causa da nossa falta de fé. O homem chegou diante de Jesus, buscou a pessoa certa, foi no lugar certo, na hora certa, mas ele chega diante de Jesus e fala: Senhor, se o Senhor pode, me ajuda. Se o Senhor pode fazer isso, Senhor, me ajuda. Olha só. Aqui lhe respondeu Jesus: e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda.
Se tu podes, Jesus, você chega na igreja, irmão, Senhor, se o Senhor pode, faz isso na minha vida. Senhor, se o Senhor pode, transforma a minha casa. Senhor, se o Senhor pode, salva o meu filho. Senhor, se o Senhor pode, Senhor, me cura. Senhor, se o Senhor pode, faz isso. Senhor, se o Senhor pode, faz aquilo. Querido, você está diante do Deus Todo-Poderoso. O nome dele é El Shaddai, e ele diz: posso todas as coisas, amém? Tudo é possível ao que crê. 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 Se você crê, você verá a glória de Deus na terra. Se você crê, meu irmão, você verá o impossível de Deus na tua vida. Tudo nós conquistamos através da fé. Fé é posse antecipada daquilo que se espera. Então eu consigo ver, não pego, não tenho, mas pela fé já está nas nossas mãos, amém? Pela fé, não importa o que você está vivendo, não importa a situação em que você está, não importa o que as pessoas dizem para você, não importa, meu filho, o que os teus olhos veem, mas o importante é aquilo que você acredita. Se você crê, o impossível se fará na sua vida, amém? O impossível se fará. Se você esperar as pessoas dizerem: olha, está certo, vai acontecer, você vai se frustrar. Se você esperar as pessoas te animar, você vai se frustrar. Só ouço gente me chamando de doido. Amém. Não importa, não estou preocupado com a minha reputação, mas eu estou, querido, crendo na visão que o Senhor tem, e tenho certeza que aquilo que o Senhor, que nós temos visto, o Senhor tem plantado no nosso coração, se tornará realidade, amém? Tudo é possível que creia. Quando você olhar para a tua casa, veja a tua casa diferente. Quando você olhar para a tua empresa, olhar para os teus negócios, veja diferente. Aplique a fé, creia no impossível, creia no Deus do impossível, querido, e Deus fará coisas sobrenaturais na tua vida. Se você espera de um Deus pouco, se você crê num Deus pequeno, Deus será pequeno na tua vida. Mas se você crê no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Deus que trabalha para aqueles que nele confiam, Deus fará o impossível na tua vida. Tudo é possível ao que crê. Tudo. E a última coisa, porque o milagre não acontece, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço. Jesus disse: esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Escute o que eu vou lhe dizer. Isso é uma revelação que o Espírito trouxe a mim. Tem coisas, querido, que você vai orar: pastor, eu passei tantos dias orando, 10 anos, a resposta não chegou. Apliquei até a fé, pastor. O Espírito de Deus me disse: tem coisas que você só mudará através do jejum e da oração. Tem coisas na tua vida, meu irmão, tem pecado na tua vida, que você só vai vencer através do jejum e da oração. Tem lugares onde você só chegará através do jejum e através da oração. Tem portas que só se abrirão através do jejum e através da oração. Tem coisas que só chegarão à tua mão através do jejum e através da oração. Tem áreas na sua vida, tem coisas que você precisa conquistar, e você só conquistará através do jejum e da oração. Ah, meu Deus, pastor, vou jejuar 21 dias. Você quer mudar de vida, meu querido? Você quer a transformação da sua casa? Você quer a transformação da sua família? Você quer a libertação dos seus filhos? Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Então essa casta de demônio, ela só sai com jejum e com oração. Este nível que você quer entrar, estas águas que você quer mergulhar, tem que ser com jejum e com oração. E Deus está nos desafiando. Deus diz: eu tenho grandes coisas para entregar na tua mão.
Eu tenho portas para se abrir. Pessoas na tua família, eu tenho profetizado, já profetizei aqui, que nestes 52 dias, gente do coração duro, feito pedra, coração duro, vai entrar aqui clamando: meu Deus, eu quero entregar a minha vida para Ti, eu preciso, Senhor, ter um encontro contigo, meu Deus, a minha vida tem que mudar, Senhor, eu quero, Senhor. Serão dias de milagre, dias do sobrenatural de Deus na tua vida, dias de você viver, meu querido, o que Deus tem preparado para ti, você vai receber. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Não perca a oportunidade de ser abençoado. Nós não podemos ter uma vida medíocre. Tenho falado para Deus: Deus, eu não quero ser medíocre, eu não quero vir para a igreja e voltar para a igreja do mesmo jeito. Senhor, eu não quero pregar para 1000 pessoas. Senhor, a igreja que o Senhor tem preparado não é de 5.000, não é de 6.000, mas é multidão, é milhares de pessoas que o Senhor tem preparado para nós ministrarmos e abençoarmos, Senhor. Não podemos, irmãos, viver isso, mas nós temos que viver aquilo que Deus tem sonhado para nós. E aquilo que Deus tem preparado para nós, olho não viu, ouvido não ouviu, e ainda não subiu ao coração do homem. Quando Deus falou comigo a primeira vez, Deus falou: filho, eu tenho uma grande obra na tua vida. Falei: Senhor, tem que ser grande mesmo, porque eu penso grande. Eu pensava numa igreja de 80 pessoas, pensava pequeno, e Deus falou: a tua visão pequena tem me impedido de agir na tua vida. Alarga a tenda, alarga a visão, porque eu quero fazer grandes coisas, eu tenho uma grande obra para fazer contigo. Você olha, fala: não, o que Deus tem para mim é só isso. Não. O que Deus tem para minha família é só, não. O que Deus tem para minha empresa é só esse negócio aqui. Não. Até quando, querido, você vai ficar endividado? Até quando você vai ficar com sua vida amarrada? Até quando seus filhos vão estar aí perdidos? Hoje é dia de você chegar diante do altar do Senhor e falar: Deus, eu recebo esta chave que foi pregada hoje, eu entro nesta revelação hoje, me dá graça, Senhor, porque a minha vida será no teu altar, clamando a Ti, porque eu quero viver em novidade de vida, eu quero viver os milagres que o Senhor tem preparado para mim. Jesus expulsou o demônio daquele jovem. Por quê? Porque ele estava em jejum, ele vivia em oração. Se o Filho de Deus jejuou e orou, por que que eu e você não vamos jejuar e orar? Se o Filho de Deus, meus irmãos, clamou, por que eu e você não vamos clamar? É uma chave espiritual que Deus coloca na tua mão hoje. Você recebe? Você recebe? Amém. Fique de pé. Eu quero orar por você. Você ouviu uma mensagem de fé, uma mensagem poderosa, uma mensagem de transformação. Eu quero te convidar para hoje à noite estar comigo aqui no Centro Médico da Pituba. Deus tem me dado uma unção para orar pelos enfermos, Deus tem me dado uma unção para orar para a restauração de casamento. Você que precisa de um milagre urgente, você que precisa de um agir sobrenatural de Deus, hoje à noite, às 18h30, aqui no Centro Médico da Pituba, eu estarei orando, impondo as minhas mãos, e Deus te visitará com um milagre. Aonde eu tenho andado, muitos sinais têm acontecido, pessoas têm sido tocadas pelo Espírito Santo, pessoas têm sido transformadas, curas sobrenaturais têm acontecido. E hoje, você que precisa de um milagre, hoje, às 18h30, aqui no Centro Médico da Pituba. E na manhã, às 9h da manhã, daqui a pouco, você é meu convidado para o culto do Espírito Santo. Você será tocado pelo Espírito Santo, receberá uma alegria na tua vida. Quem sabe você está triste, está passando por um problema, em depressão, você precisa do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele quer agir sobre a tua vida. Nós estaremos ministrando o Espírito Santo às 9h da manhã, aqui no Centro Médico da Pituba. Depois desta reunião, eu estarei atendendo você que precisa de um conselho, de uma palavra pastoral, está passando por um problema, não sabe o que fazer. Deus tem me dado uma sabedoria, o Espírito de Deus tem me dado uma sabedoria para aconselhar as pessoas. E eu estarei aconselhando às 10h, estarei atendendo aqui no Centro Médico da Pituba, no auditório, próximo ao Hotel Fiesta
e ao ao Shopping Taigara, aqui no Centro Médico da Pituba. Venha, às 9 horas da manhã, culto do Espírito Santo, e à noite, às 18h30, reunião de milagres, o sobrenatural, manifestação da glória de Deus. Eu quero orar por você. E lembre-se, querido, Deus não te criou para sofrer, Deus não te criou para padecer, Deus te criou para reinar em vida através de Cristo Jesus. Hoje ao teu lado, sempre sonhando